E o presidente americano Joe Biden anunciou nesta terça-feira um pacote de sanções contra a Rússia, após o decreto de Vladimir Putin que reconheceu a independência de duas regiões no leste da Ucrânia. Biden afirmou que as sanções inicialmente afetam o Banco VEB e o Banco Militar Russo, cortando seu acesso a financiamento ocidental. A partir desta quarta, haverá também sanções financeiras contra a elite russa e seus familiares. O americano apontou que Putin está preparando uma tomada de território ucraniano que vai além das regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Chamou o processo de início de uma invasão russa da Ucrânia e condenou o que considera ser uma flagrante violação da lei internacional. Biden afirmou que o líder russo atacou diretamente o direito de existir da Ucrânia. Ele disse que também está transferindo tropas adicionais dos Estados Unidos para os países bálticos no lado leste da OTAN, na fronteira com a Rússia. Começo com você, Ana. O que achou desse anúncio feito hoje? Será que de alguma forma essas sanções vão contribuir para tentar solucionar essa crise, Ana? Vitor, alguns pontos, né, que a gente precisa colocar dentro desse contexto geopolítico, não apenas geopolítico, mas doméstico aqui nos Estados Unidos também. Há uma clara tentativa da administração Joe Biden de colocar a catástrofe que vem sendo a administração dele em vários níveis, né, econômico, os piores índices inflacionários aí dos últimos 40 anos, uma crise histórica, a pior da história também, a imigratória na fronteira sul. Aliás, um pequeno parênteses aqui, engraçado, né, que a vice, a Kamala Harris, disse que é preciso proteger a Ucrânia porque as fronteiras são sagradas, mas eles esqueceram de proteger a fronteira sul dos Estados Unidos, e já há aí quase 2 milhões de imigrantes ilegais no último ano fiscal, por exemplo, um número histórico. E aí, dentro desse contexto todo, prateleiras vazias, os democratas perdendo muitas cadeiras em legislações estaduais, os midterms chegando, né, que é a troca das cadeiras na Câmara e no Congresso, com uma perspectiva dos republicanos retomarem aí a maioria nas duas casas. Isso tudo dentro de um contexto catastrófico para essa administração Joe Biden. Obviamente que muitos ali em torno do presidente estão empurrando a guerra, estão empurrando o foco exatamente na guerra. Dentro desse contexto todo, não tem como nós não falarmos da outra administração, por mais que as pessoas falem, não, mas Donald Trump já saiu, não temos que falar dele, temos que falar dele sim, porque como o ex-secretário de Estado Mike Pompeo tuitou hoje, ele disse Vladimir Putin não mudou. Vladimir Putin foi a mesma pessoa também na nossa administração. O que mudou foi a liderança americana, a mão forte de uma liderança forte americana. E isso é óbvio. Em 4 anos de Donald Trump, as coisas estavam calmas, né? Na Coreia do Norte, ali no Oriente Médio, inclusive com acordos históricos entre os países árabes e Israel, né, os acordos de Abraão. Vladimir Putin também estava calmo, e, no entanto, agora temos um presidente inepto que demonstra claramente ser um personagem fraco, um personagem do globalismo, um personagem da ala mais radical ali, da esquerda radical dentro do Partido Democrata. E só para lembrar uma coisa muito interessante, que talvez muitos agora estejam esquecendo. Em 2019, Vitor, eu estava lendo aqui que agora a União Europeia quer impor sanções à Rússia. Em 2019, Donald Trump colocou sanções para as empresas que estavam ajudando a finalizar o gasoduto que liga a Rússia à Europa, principalmente para abastecer a Alemanha. Foi duramente criticado, e Donald Trump disse o seguinte: espera aí, vocês querem que eu bote dinheiro, que eu financie a OTAN, no entanto, vocês vão ficar fazendo acordos comerciais, comprando gás da Rússia? Foi duramente criticado por isso, né? Obviamente que tudo que ele fazia, ele era criticado, e agora estão pagando preço, porque uma das coisas que o Donald Trump levantava era isso: a União Europeia, assim como o Ocidente, não podem ficar de joelhos para a Rússia. E dentro desse contexto, a Rússia tem um lado energético muito importante, né? E Donald Trump estava tentando exatamente colocar essa independência energética para o Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, né?
Joe Biden, assim que ele assumiu, o que ele fez, Vitor? Levantou as sanções, né, desse gasoduto que o Donald Trump tinha colocado e cancelou todas as formações aí que estariam sendo arrumadas no território americano para a construção de mais oleodutos, como o Keystone Pipeline. Então, Vitor, é um grande contexto geopolítico, não dá para a gente ficar também colocando tudo em caixinhas, como o Fiuza muito bem coloca. Direita, esquerda, Vladimir Putin não é direita, não é esquerda, é um personagem totalmente atípico. A gente tem que voltar no tempo também, quando o próprio presidente Bill Clinton tentou empurrar a OTAN mais perto da antiga União Soviética possível. Isso mexeu algumas peças ali no tabuleiro geopolítico e a gente tem que acompanhar. Agora, Vitor, uma coisa é certa: os democratas querem empurrar uma guerra para tirar a atenção da catastrófica administração Joe Biden em apenas um ano de Casa Branca. Ele já é um dos piores presidentes, com os piores índices de aprovação da história americana. Você, Zé, temos 2 minutos. O que o presidente Vladimir Putin fez foi grave, viu? Praticamente estabelece uma nova ordem mundial, um relacionamento diferente. Ele chegou a dizer que não havia ali relações de países. É claro que sim, que é uma relação de países. E a Ucrânia é muito importante no contexto ali de ligação com a Europa, daí essa grande preocupação. O Putin, ele está sentado num arsenal bélico muito grande, com ogivas nucleares. Então, assim, para que melhor defender a internacionalização de ogivas nucleares do que, por exemplo, igual o vice Hamilton Mourão falou de preocupação com o Amazonas? Se há um debate para internacionalizar a Amazonas, tinha que ter o debate para internacionalizar todas as ogivas nucleares. Elas são muito mais perigosas para o mundo. Então, o que ele fez foi grave e eu acredito que ele vai entender um novo tipo de guerra, né? Um novo tipo de guerra. Essa guerra econômica, ela é danosa. Nenhum país mais produz algo do início ao fim. E há uma dependência muito grande. Um veículo, ele tem peça praticamente do mundo inteiro, assim como outros produtos, e principalmente sobre bancos, transporte, enfim, há uma interdependência muito pesada entre países e sanção comercial assim, de Estados Unidos e aliados da OTAN, pesam demais e acredito que o Vladimir terá que negociar. Você, Fiuza, 2 minutos. O Joe Biden é um personagem de fanfarra, né? Isso aí, de fato, ele é um fantoche que está seguindo lá o que mandam ele falar, e quem está mandando nele é o que há de pior, né? São poderes particulares, aí, obscuros. Você veja, né? O Joe Biden chegou a afirmar, ele devia ter sofrido impeachment por isso, ele não podia mais estar governando depois de dizer que a vacina de Covid, se você tomasse, você não pegaria em nenhuma hipótese a doença. Isso é uma informação de saúde à população, uma desinformação gravíssima. E ele fala isso porque alguém mandou ele falar. Então, o fenomenal Joe Biden, esse personagem que é incapaz até de se autodeterminar, como pelo menos deixa transparecer em várias situações, ele é um fantoche, né? E aí mandaram ele dizer, cria uma confusão lá com Putin, né? Faz uma marola aqui, faz uma onda. O Putin não está nem aí para isso. Está nem aí para esse papo aí que ele está falando. O Putin nem ouviu. Ele não está nem interessado. Porque ele sabe que isso não é uma posição de retaliação dos Estados Unidos da América. Isso é um discursinho tolo, né, de um personagem que está aí para fazer um teatro, para fazer confusão, né? Eles gostaram muito da ideia de impor o pânico sanitário, estão muito preocupados com a ideia de não ter mais argumentos para manter o pânico sanitário. Esse Joe Biden fez afirmações
gravíssimas e mentirosas sobre eficácia de lockdown. Isso tudo, Vitor, custou dinheiro, isso tudo custou vida, isso tudo custou saúde. Esses caras colocaram cabresto na população e a população começou a acordar, né? Começou a perceber. Então é isso, é o momento mais triste, fraco e apodrecido da política norte-americana que já se tem notícia, né? São despreparados, são cínicos e vão apostar em todas as confusões que você possa imaginar, inclusive com a Rússia, que outrora eles usavam para dizer que estava em conluio com o Donald Trump, etc. Não dá para levar nada a sério e o Putin, com certeza, não levou sequer a sério essa declaração. Cristina Grêmio, 2 minutos, Cris. Olha, é importante lembrar que o presidente russo, quando ele reconhece essas repúblicas separatistas como independentes em outro país, né? Ele não é o governante da Ucrânia para reconhecer como independentes, mas criando já uma onda internacional. A gente teve aí já o apoio do ditador da Nicarágua ao presidente Putin, embora o Daniel Ortega não tenha reconhecido a independência dessas repúblicas. Mas quando Putin reconhece a independência dessas repúblicas, ele está indo contra tratados internacionais que ele próprio tinha concordado, aceitado em seguir. Então, é ele que está criando ali o problema. As retaliações de outros governantes agora indicam que realmente as relações entre Ocidente e Oriente, agora aí representado pela parte oriental da Rússia, começam a ficar muito mais acirradas. A gente pode vir a ver um impacto semelhante àquele da Guerra Fria décadas atrás, porque a gente vê os Estados Unidos entrando com retaliação econômica, né, impedindo transações bancárias entre bancos russos e bancos americanos, e alguns países da Europa e até o Japão já indicando que farão o mesmo. Então, a gente começa a perceber que os ânimos estão acirrados. Agora, não tem como não imaginar que essa decisão do presidente Putin de reconhecer a independência desses separatistas tenha sido realmente uma estratégia para invadir o território, porque agora ele diz que está mandando forças militares para lá para garantir a paz, a pedido dos separatistas que estariam se sentindo ameaçados ali dentro de um país que eles não reconhecem como seu. Então, é a geopolítica internacional para a gente acompanhar. Ninguém está certo aí, a gente não pode dizer que haja aceitação de uma decisão como essa do presidente Putin, e a gente olha as decisões dos outros países, a princípio, como uma necessidade, alguma coisa o mundo civilizado, o mundo que está em paz, né, o mundo que está fora desse conflito aí tem que fazer para dizer que não apoia essa decisão para que o negócio não aumente, porque vamos lembrar que é o povo ucraniano a vítima da vez, é o povo ucraniano, especialmente os civis, os inocentes que estão lá no meio desse possível conflito e vendo o seu país ser invadido por um país vizinho.